Boa noite, meus amigos. No vídeo de hoje, a gente vai fazer uma análise do Bitcoin e do Ether, começando pelo semanal, tá? Então, sem muita enrolação, vamos começar aqui. Eu estou no gráfico de semanal do BTC, tá? E o que ele está me dizendo aqui agora, né? Primeiramente, o topo foi aqui em 6 de outubro, 126.150, né? Desde então, ele vem amargando uma queda, desde aqui do topo, de 47% até o momento. O Bitcoin cotado agora em 66.457 dólares, tá? Eu já vinha cantando a pedra que eu achava, né, nos vídeos anteriores, que por aqui seria o topo. Eu tinha um alvo ali em 135 mil, não chegou, fez topo aqui em 126 e agora veio, retestou a 200 no semanal e me parece que ele já está perdendo, né? Mas vamos lá para alguns pontos positivos aqui. Então, primeiramente, região de sobrevenda semanal do RSI. Então, daqui aonde ele está, vamos perceber que a última vez que o BTC chegou nessa região de sobrevenda do RSI, que eu marquei aqui, foi exatamente em junho de 2022. BTC estava a mais ou menos 18 mil dólares. Tá? Então, toda essa região aqui esverdeada no RSI é ponto de compra. Então, estamos exatamente em ponto de compra do BTC. Tá? A gente não sabe até onde o preço vai cair, mas a gente tem alguns suportes que pode ser que segure o preço. Né? Me surpreendeu o BTC ele vem varar reto aqui os 74 e 69 e só parar aqui na casa dos 60 mil. Tá? Eu esperava que ele fosse pelo menos dar uma segurada aqui na casa dos 69, mas ele varou reto, né? Foi com ódio para baixo. Mas enfim, isso aí acontece. E agora a gente vê que ele está meio que segurando aqui nessa região entre 66, né, entre 67 e 60 mil. Se vai cair daqui ou não, eu não sei, né? Não sei até onde ele pode ir. O que eu sei é que isso aqui é uma região de compra por longo prazo no spot, tá? Indiscutível. Eu tenho, desde que o BTC estava ali na casa dos 120 mil, eu travei um alvo caso ele fizesse o mesmo 77% de baixa do último ciclo, né? Que de 126 daria mais ou menos ali na casa dos 38 mil, de 38 a 40 mil. Tá? Parecia impossível quando ele estava aqui nos 126, mas como ele já está aqui nos 66, não parece tão mais impossível agora. Né? A gente vê que daqui da onde ele está até a casa dos 40 mil, são mais 37%. Eu cravei o alvo ali em 38 mil, são mais 41%. Né? É claro que a gente espera que ele não caia reto, mas pode ser sim que ele chegue lá. Eu tenho uma teoria aqui, gráfica, né? Pode ser que ele se apoie nessa linha de tendência aqui, tá? Então essa linha de tendência ela vem finalizar aqui mais ou menos nos 42 mil, que é justamente a região de suporte, tá? Entre 41 e 38 a gente tem uma região de suporte aqui, tá certo? Então não me surpreenderia de nos próximos movimentos, né, do BTC, é claro que eu acho que ele não vai cair reto, mas ele vem, faz mais ou menos isso aqui, ele vem, retesta essa linha de tendência que está se formando, tá? E vem buscar esse fundo aqui, tá? Esse suporte. Lembrando que a gente tem um suporte aqui entre 52 e 50 mil, também é um suporte, tá? Pode ser que o preço segure aqui. E como suporte maior, eu acredito aqui na casa dos 40 até os 38 mil, sendo para mim, se não houver nenhuma coisa fora do esperado, nenhuma guerra, nenhuma bomba, nada fora do esperado, para mim o BTC não deveria passar aqui abaixo dos 38k, tá? Mas isso aí a gente vai ver e vai estudar na cena dos próximos capítulos, tá bom? Agora, como eu disse, eu vou até passar aqui para o gráfico de 4 horas do BTC, que me chamou a atenção
essa varada reta que ele deu aqui nesse suporte, que para mim, né, os 74 até os 69 eram um suporte, tá? E ele fez uma tendência de queda aqui linda, né? Varando reto. Depois que ele pegou aqui a casa dos 90 mil, o BTC, ele simplesmente, basicamente, varou reto até os 60 mil, né? A gente está falando uma queda aí de praticamente 34% em 8 dias, tá? Então, assim, não é comum de ver o BTC cair assim. A tendência de baixa continua, porque a EMA 250, EMA 200, 100, 50 e 20 estão alinhadas para baixo ainda, nada dizendo por enquanto que o BTC vai recuperar, tá bom? Então aqui nessa casa dos 66 mil, pode ser que ele dê mais um movimento por aqui, venha testar a 200 de novo no 4 horas, na casa dos 76 mil, para depois mandar para baixo, mas isso a ver nos próximos movimentos. Fato é que a partir daqui, quando ele for caindo, na minha humilde opinião, aqui você deveria fazer o DCA do Bitcoin, tá? O DCA dele caindo, não dele subindo, porque é muito melhor você comprar fundo do Bitcoin, que a gente sabe que daqui a pouco, daqui a algumas semanas, alguns meses, ele vai recuperar e muito provavelmente vai estourar o topo histórico dos 126 mil, do que ficar comprando o topo, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu passar para o gráfico do Ether agora. E vamos olhar o Ether no semanal. O Ether no semanal, assim, para mim a situação do Ether é muito pior, porque o Ether ele varou muito reto a 200. A 200 de semanal do Ether está aqui na casa dos 2.600 dólares. E Ether já está aqui negociando abaixo dos 2.000 dólares, né? Então a gente vê aqui Ether agora a 1954, tá? Tendência de baixa clara, tá bom? Do mesmo jeito que aconteceu com o BTC, o Ether também está numa região de sobrevenda semanal, região de compra no spot para começar a acumular, tá bom? Então, para vocês terem uma ideia, o Ether voltou nessa região onde ele está agora, primeiramente, a última região aqui do último ciclo, em junho de 2022 também, quando ele tocou a casa aqui dos 800 a 1.000 dólares nessa região, tá? Depois ainda, nesse ciclo já em abril, nessa mesma região do RSI, ele veio aqui na casa dos 1.300, 2.400 dólares, tá? E agora na casa dos 1.950, ele está na mesma região alinhada do RSI. Então, para mim, isso aqui é compra, tá? Isso acontece poucas vezes no ciclo. Então, mesmo que ele caia mais um pouco e venha caindo, né? A gente sabe que tem um suporte forte aqui na casa dos 1.400, tá? Que ele venha caindo até aqui. Para mim, isso tudo aqui é região de compra no Ether, tá? Não tem o que falar, tá? A tendência é de baixa ainda. Quando eu passo, por exemplo, para o 4 horas, as médias todas alinhadas para baixo, né? 200 em cima, 100, 50 e 20. Então, a tendência é de baixa, não tem o que discutir, tá bom? Isso não quer dizer que você não tenha que fazer compras no spot aqui, uma excelente região de compra para o longo prazo, pensando já no próximo ciclo, tá certo? Mas eu fico pensando, eu fico me questionando, né? Será que enquanto o BTC e o Ethereum estão aqui nessa região, né, estão em tendência clara de baixa, a gente tem mais ou menos aí, por exemplo, somente na Bybit, mais de 450 ativos. Será que não tem nenhum ativo que está em tendência de alta, né? Então, pensando nisso, eu desenvolvi um aplicativo que ele capta a tendência de alta do ativo no 1 hora e no 4 horas. Eu estou em fase de desenvolvimento, mas eu vim aqui no vídeo mostrar para vocês, porque isso pode ser uma mão na roda para quem é trader, tá bom? Assim como eu, que opero o mercado cripto no futuros, né? Então, para mim, é uma mão na roda não ficar caçando ativos. O aplicativo ele simplesmente avisa quando o ativo ele entra na tendência de alta, é claro, segundo o meu setup que eu opero, né? Então, para isso, eu vim aqui, vou demonstrar para vocês aqui como o aplicativo funciona. Eu já fiz várias versões do aplicativo, eu tenho melhorado a cada dia,
mas já dá para mostrar para vocês algumas versões teste e eu quero saber de vocês o que vocês acham, se isso ajudaria vocês ou não a operar o mercado, tá? Então, por exemplo, agora eu estou gravando esse vídeo, são 9h04 da noite de 18 de fevereiro de 2026, tá? Então, vou mostrar para vocês aqui o meu aplicativo, vamos lá. Eu estou aqui no meu aplicativo, tá? Esse aplicativo aqui, ele pega tendências de alta no 1 hora, tá certo? E cada geração de candle de 1 hora, ele me avisa quais ativos entraram em tendência de alta, tá bom? Então vamos lá, ó. Acabou de virar o gráfico aqui, 1 hora, tem 5 minutos que virou, e ele me deu 3 novas tendências. Então vamos entender por que ele me deu essas 3 novas tendências, tá? Então aqui, a primeira tendência, ele me deu aqui, IOUSDT. Lembrando que eu configurei esse aplicativo aqui só para pegar ativos da Bybit futuros, tá? Então eu vou aqui no TradingView pegar esse IOUSDT para ver o que ele me mostra. Esse é um aplicativo, essa versão aqui eu configurei para o 1 hora, tá? Então vamos pegar aqui. Você vê que enquanto o BTC está totalmente tendência de baixa, vamos ver o que esse IOUSDT.P na Bybit está mostrando para a gente, tá? Olha só, então primeiro vamos entender o que eu configurei para a tendência de alta dos ativos, tá? Não quer dizer, essa tendência de alta não quer dizer que é entrada de trade, quer dizer que o ativo ele entrou numa configuração tal que me possibilita ficar de olho nele, tá bom? Não é para qualquer pessoa, precisa ter uma noção gráfica, né? E é claro, depende do setup que você usa. Eu opero os meus setups são no 1 hora e no 4 horas. Muito dificilmente eu refino mais para baixo, tá? Às vezes eu olho 15 minutos para ser muito estratégico, mas eu gosto de olhar mais numa hora que ele tem menos ruído. Então 1 hora e 4 horas para mim, tá bom? Então vamos lá, para a gente entender o que o aplicativo faz, tá? Se as EMAs 200, 100, 50 e 20 que estão configuradas aqui, elas estiverem em paralelo, uma embaixo da outra, e o ativo fechar o preço acima da EMA 20, que foi o caso aqui desse ativo do iOS, o aplicativo ele me avisa. Então o que eu faço? Eu marco o preço do aplicativo aqui, tá? Isso é uma questão como eu faço, tá bom? Então marquei aqui para eu ter uma noção, né? Então o aplicativo fez exatamente o que era para ele fazer, tá? Me avisou dessa nova tendência aqui no meu setup, tá? Então, perfeito. Ok, eu vou começar a monitorar esse ativo. E o que eu faço, né? Por exemplo, se numa hora ali, ó, eu passo aqui para o 4 horas para ver quais são os possíveis alvos que ele pode me dar, tá? Então, deixa eu ver aqui, ó. Então, eu tenho aqui esse topinho, que é uma liquidez que ele pode buscar, e tenho esse topinho aqui, que é um alvo que ele pode buscar também, tá bom? Confluindo aqui com a EMA 200 no 4 horas, a gente sabe que a EMA 200 oferece resistência para o ativo, então muito dificilmente ele vara reto da EMA 200, tá? Então, eu tenho toda essa região aqui de possível alvo, tá? Desde o 0,12, né? 0,11 a 0,12 de possível alvo, tá? E o que eu quero, né? No meu setup, como eu opero, eu vou explicar para vocês entenderem. Então, eu espero uma acumulação acima da EMA 20 no 1 hora, tá? Então, por exemplo, aqui o ativo, ele já está, na minha visão, ele já está acumulando. Por quê? Ele faz uma linha de tendência de baixa, tá? E rompe a linha de tendência apoiado aqui, fazendo um pullback em alguma das médias. Pode ser na 100, pode ser na 200, pode ser só na 50, isso varia muito, tá? Não quer dizer que eu vou entrar no ativo que o meu aplicativo me deu o alarme. Quer dizer que eu vou ficar monitorando esse ativo e caso ele dê uma entrada aqui, um rompimento, eu posso fazer uma entrada aqui, né? Então vamos supor que eu quisesse fazer uma entrada aqui
né, que ele deu o meu setup. Então, o que eu faria aqui? Da onde ele está, né, eu colocaria meu stop, por exemplo, abaixo da EMA 200 numa hora, tá? Então, meu stop ficaria aqui nessa região aqui de 0,11. Então, vou botar aqui nessa região aqui de 0,11. Não, ficou muito em cima. Tem que ficar aqui nessa região aqui. Deixa eu ver aqui. Na verdade, abaixo dessa linha de tendência aqui. Então, 0,108, tá? E aí eu calculo a probabilidade que ele pode me dar no primeiro topo. Então, se daqui até aqui, por exemplo, eu tenho 3,10%, aqui, ó, 6. Então, ele já me daria daqui até aqui já um 1 para 2, tá? E se a gente fosse falar dele possivelmente pegar o próximo alvo, a gente está falando de uma alta aí de possivelmente 15%, seria um para 5, tá? Então, por que esse aplicativo para mim está funcionando? Porque enquanto eu vejo o BTC numa tendência de baixa, eu vejo aplicativos que no meu setup já estão com tendência de alta, tá? Então isso para mim é muito útil. Então vamos lá ver, por exemplo, qual foi o próximo que ele me deu. Por exemplo, ele me deu aqui essa Morpho USDT, porque como são mais de 450 ativos, tá? É impossível você ficar monitorando todos, né? Por isso que esses alarmes para mim, de uma em uma hora eles vão tocando e eu vou analisando as moedas. Então, para mim, isso é muito útil. Então, eu vou aqui ver essa Morpho, moedas que eu nunca ouvi falar, né? E às vezes lançam e a gente não sabe nem da onde veio a moeda é nova, então a gente não sabe, ó, Morpho na Bybit. Então vamos lá, se ele pegou o meu setup. Essa moeda, ela já tinha me dado um alarme antes, né? Então tá aqui, ó, exatamente na minha configuração, inclusive agora, nesse momento, ele tá me dando um setup de alta, tá? Então, ó, você vê que qual é o meu setup? 20, 50, 100 e 200 alinhadas em paralelo, tá? Eu procuro uma acumulação acima da 20. Então ele vem, faz um pullback aqui, nesse caso, na 50, e para mim ele está prestes a romper aqui. Pode ser que ele rompa, pode ser que não, pode ser que ele venha um pouquinho mais embaixo. Então eu fico monitorando esse ativo para ver, mas o meu aplicativo está perfeito, está funcionando perfeitamente, tá? E aí eu fico passando para cá. Se eu já não estou monitorando ela, eu já estou monitorando, ó. Prova que eu já estava monitorando, que eu botei ela aqui, mas eu estou com ela aqui do lado. Então, eu já estou monitorando esse ativo, né? Eu já tinha passado ele para cá, tá? Então, como eu faço para definir alvos, né? Eu vou aqui ponho no 4 horas. 4 horas. E vejo possíveis topos do gráfico, tá? Se não for no 4 horas, pode ser numa hora, tá? Então, para mim, por exemplo, voltando no 4 horas, o gráfico, ele tem, por exemplo, essa zona aqui, que ele pode pegar, essa região aqui de 1,56, tem mais duas regiões que ele pode pegar. Eu sempre fico procurando alvos em topo, tá? Que geralmente é onde o ativo vai pegar a liquidez, tá? Alvo aqui no 1,92 e, para simplificar, alvo aqui no topo em 2,13, tá? Então veja bem, inclusive esse ativo também está na tendência de alta do 4 horas, usando o mesmo setup que eu uso, né? EMA 20, 50, 100, 200 alinhadas. Ele está fazendo uma acumulação aqui em cima da 20. Se romper aqui, muito provavelmente vai dar bom e vai pegar um desses alvos aqui em cima, tá? Do 1,56 ao 2,13 a princípio. É claro que ele pode mais, mas isso vai depender de muita coisa. O que eu quero chamar a atenção para vocês é que são ativos que muitas vezes não está no radar, tá? Eu nunca ouvi falar dessa moeda, mas foi o aplicativo que me deu esse ativo aqui. Inclusive, eu já defini também, já fiz uma programação pro
para os ativos no 4 horas, que eu já vou mostrar para vocês. Por enquanto eu estou mostrando aqui só o de 1 hora, que são sinais mais frequentes. De 1 em 1 hora ele me dá sinal, tá? E o de 4 horas a cada 4 horas, tá bom? Então vamos lá. Perfeito, o aplicativo me deu aqui, eu já estou monitorando esse ativo. Se romper aqui, pode dar bom, tá? Inclusive, ele já fez uma acumulação aqui no 4 horas, olha só. Isso aqui é uma bela acumulação em cima da EMA 20 no 4 horas. Esse ativo está pronto para romper. É claro que existem falsos rompimentos, pode vir fazer um pullback, inclusive aqui na EMA 200 ainda, tá? Então, é para a gente ficar de olho no ativo, não é um aplicativo de entrada. Mas aqui, ó, ele já vem acumulando em cima das EMAs paralelas, perfeito. Para mim ele está pronto aqui para pegar uma vela de força aqui e fazer um long, tá bom? Então vamos lá. E a Siren também, ele me deu esse sinal agora, 9 horas da noite. Vamos olhar a Siren numa hora para ver. Siren, se eu não me engano, é um ativo que eu também já estou monitorando. Então tá aqui, ó. Eu já estava monitorando ela, tá bom? Olha só, a Siren ele me deu vários sinais, né? Faz alguns dias que eu estou testando esse aplicativo. Então, ele já me deu alguns sinais na Siren. Se eu não me engano, eu já peguei trade nela. Não estou nela agora, nesse momento. Mas olha só, como ele fez uma acumulação muito massa aqui, com as médias paralelas para cima, ó, faz uma linha de tendência de baixa, com as médias paralelas, rompe. Olha só que lindo isso aqui. Isso aqui é um trade lindo, né? E o aplicativo, ele me dá assim que as médias ficam paralelas e o preço do ativo vai para cima da EMA 20, né? É claro que eu tenho que ficar monitorando para ver qual o melhor ponto de entrada, logo após romper uma acumulação acima da EMA 20 numa hora. São as entradas que eu mais gosto de fazer, tá? Então aqui, ó, você vê que ele deu uma entrada linda aqui, né? E como ele fechou de novo acima da EMA 20, o aplicativo me avisa. Ele fechou aqui e já voltou para baixo, mas para mim a Siren também está fazendo uma acumulação para subir, tá? Então aqui, ó, muito provavelmente quando ele romper isso aqui para cá, ele tende a buscar o topinho que ele fez aqui, tá bom? Então aqui, ó, vocês estão vendo que a gente tem um topo aqui em 0,38, tá? Então, muito provavelmente, quando a Siren romper para cá, ela vem fazer um pullback aqui, uma nova acumulação, mas o alvo dela aqui é aqui em 0,38, tá? Então, para mim, o aplicativo ele está funcionando muito bem, tá bom? E agora eu quero mostrar para vocês o aplicativo no 4 horas, tá? O que acontece? Eu vim programando, vim fazendo, né, várias modificações, tá? E esse aqui foi a última versão que eu fiz, eu achei ontem, e para mim ficou muito bacana, tá? Ele me diz há quanto tempo o ativo tá em alta, ele vai me dizendo aqui, ó, há 8 horas o ativo está em alta, e ele deixa a data, né? Na verdade, como eu botei para rodar, né? Ele agora, de novo, hoje, né? 18/2, 13 horas, ele me diz desde quando eu comecei a rodar que o ativo está em alta, tá? Então, no caso aqui, como ele pegou esses 12 ativos aqui hoje, às 13 horas, ou seja, depois que fechou o gráfico de 4 horas às 13 horas, ele identificou que esses ativos aqui estavam em tendência de alta segundo o meu setup, tá bom? Então, eles estão há 8 horas em tendência de alta no 4 horas. Então, vamos verificar aqui, por exemplo, ele me deu a ARK, tá? Então, vamos botar aqui a ARK. Deixa eu ver se eu já estou acompanhando ela em algum lugar. Deixa eu ver aqui se eu estou acompanhando a ARK. Não estou. Então, vamos botar aqui no TradingView. Então, vou botar aqui ARK USDT.p. Vamos lá. Ó, vejam só como a ARK é o seguinte. O ativo, eu configurei esse aplicativo para fazer o seguinte: assim que as EMAs estiverem em paralelo, né,
20, abaixo da 50, abaixo da 100, abaixo da 200, e o ativo passar para cima da EMA 20, o aplicativo me avisa, tá? Ou seja, não é um sinal, é um monitoramento, como eu já falei. Então, ele fez aqui um candle, ele fechou aqui acima, só que depois ele está vindo fazer o pullback, tá? As médias continuam paralelas, tá? E essa configuração desse aplicativo, ele vai me manter essa tendência de alta até que o ativo feche uma vela abaixo da EMA 200 no 4 horas. Então, se por um acaso fechar uma vela abaixo da EMA 200 no 4 horas, ele me avisa que o ativo perdeu a EMA 200, tá? E me pergunta se eu quer que eu tire ele da relação, tá? Aqui eu não vou ter nenhum desse exemplo, tá? Porque eu ativei o aplicativo hoje, né? Eu tô em fase de teste ainda, tá? Mas eu queria mostrar para vocês como funciona. AWE, vamos ver essa AWE? São ativos que realmente muito fora do meu radar, porque eu como trader, eu só acompanho mais, né? Assim, visualmente eu fico acompanhando diariamente BTC, Ethereum, Solana e BNB, que são os ativos maiores, melhores de acompanhar, que dão menos ruídos, né? Mas olha só que interessante, ó. A AWE, ela está fazendo uma acumulação aqui acima da 20, ó. Percebe que as EMAs estão em paralelo. Vamos botar isso aqui para 4 horas, que está numa hora, né? Olha só que bonito, ó. A AWE, eu estava fazendo a rotina de testes do aplicativo e ele já me deu vários sinais e ela está em tendência de alta aqui há muito tempo, né? Então, olha só que bonito que esse ativo tá, né? Ele vem aqui respeitando a EMA 20 no 4 horas, fez um pullbackzinho aqui na 50, já voltou para cima da EMA 20, tá? Então, muito provavelmente, ele vem pegar pelo menos esse topinho aqui, tá bom? Aqui, agora, nesse exato momento, eu não vejo uma entrada, pode ser até pelo risco aqui, tá? Mas como a gente tem um topo aqui em 0,12, eu não vejo muito. Eu acho que ele já andou um bocado. Eu gostaria de esperar um pullback maior. Mas o que eu queria mostrar para vocês é isso. É a funcionalidade. Ele me mostra o comportamento do ativo e me dá o sinal, tá? Então tá aqui válido, muito válido. Vamos ver mais uma aqui. Por exemplo, essa BAN. Comenta aí se você já conhecia essas moedas, né? Se você conhece todos os mais de 450 ativos do futuros da Bybit, tá? Eu realmente tenho muito ativo aqui que eu não conheço e só vejo alarmar aqui no meu aplicativo, tá? Vamos ver essa BAN aqui como exemplo. BAN USDT.P na Bybit. Olha só a BAN, o que a BAN fez, ó. Como eu falei para vocês, eu fico monitorando os possíveis topos, né? Então ele tinha um topinho aqui, varou reto e tem um topo que ele está bem na região aqui para trás. Eu já tinha marcado, ele está aqui, está de azul. Eu não vou nem me dar o trabalho de ver que tá aqui, ó. O topinho aqui de setembro de 2025, a BAN veio buscar esse topinho por enquanto, tá? Então percebam que qual é o setup: EMA 20, 50, 100 e 200 alinhadas, tá? Nunca ouvi falar nessa moeda BAN, mas ele vem me dando aqui, ó, várias acumulações. Toda essa linha de tendência de baixa aqui são acumulações que eu vim acompanhando a BAN, tá? Então tá aqui mais uma vez perfeito o sinal do aplicativo. Vamos ver mais uma aqui. O que eu queria mostrar para vocês, olha só, não, esse aqui é o de 1 hora, outra versão que eu não vou mostrar ele hoje, que eu estou testando uma versão ainda, ele não está pronto, tá? Mas vamos ver aqui, por exemplo, mais uma aqui, né? Essa CCUSDT. CCUSDT.P. CCUSDT.P. Tá aqui na Bybit. Pronto. Legal, ó. 4 horas. Olha só esse movimento, interessante esse movimento que essa CC tá fazendo, tá? Por que é interessante? Ela tá fazendo, me parece, uma acumulação aqui acima da 200 no 4 horas. Inclusive, esse padrãozinho aqui, ó,
Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. Deixa eu ver se eu pego um pincel. Vou pegar o pincel mesmo, acho que fica melhor. Ó, esse padrão aqui, alguém reconhece esse padrão aqui? Me parece que ele está fazendo um ombro, cabeça a ombro, né? Uma acumulação acima da EMA 200 no 4 horas. O que isso quer dizer? Quer dizer que, num eventual rompimento dessa acumulaçãozinha aqui, que ele está fazendo agora nesse exato momento, pode dar muito bom nesse trade aqui, tá? Então, qual seria o alvo primeiro desse trade aqui? Seria esse topinho, tá? Aqui na casa do 0,19, tá bom? Eu colocaria o stop, por exemplo, abaixo desse fundo, tá? Para não correr risco aqui, na casa do 0,15, tá? Eu poderia monitorar, mas vamos ver se dá pelo menos 1 para 2 aqui. Aqui eu tenho um stop de mais ou menos 8%. E aqui eu tenho um alvo de 18%. Perfeito, dá mais de 2 para 1. Então, para mim, isso aqui já está validando uma entrada. Tá? E aí, no 4 horas, como eu faço? Eu ponho para o gráfico do diário e vejo se o ativo ele tem mais um topo. Ou se é um ativo novo. Por exemplo, essa CC aqui é um ativo novo. Isso quer dizer o quê? O topo do ativo está aqui. Em ativos novos, eu não gosto de operar acima do topo, porque ele pode vir fazer uma pegadinha aqui e dar uma arreada para baixo. Então, nesse trade aqui, se vocês percebam uma coisa aqui interessante, no diário, apesar da gente não ter, como ele é um ativo novo, não tem a EMA 200 no diário ainda. Mas se tivesse, provavelmente ela estaria nessa região por aqui. E o que isso me faz perceber? Que esse ativo também está em tendência de alta, segundo o meu setup, no diário. EMA 20, 50, 100 e se tivesse 200 alinhadas para baixo, ativo acima da 20, da EMA 20, tá? Então, a gente poderia fazer uma entrada aqui, ele está rompendo aqui nesse exato momento, tá? Nesse exato momento. Então, aqui, ó, teria um stop aqui de 8,40 para um alvo. Vamos botar o alvinho no topo de 19%, tá? Então, seria um trade aqui de 1 para 2, tá? Trade válido, e esses trades no 4 horas são os trades que para mim eles têm mais segurança, tá, do que 1 hora. Eles dão muito menos sinais, mas para mim isso aqui, ó, é um trade top para entrar. Inclusive eu vou monitorar esse ativo aqui, botar aqui o precinho dele. Muito provavelmente esse ativo nas próximas horas ele pode continuar sambando aqui em cima das médias, mas ele vem pegar aqui a casa aqui dos 0,19, 0,20, que foi o topo desse ativo. Então vocês compreenderam como funciona o aplicativo, tá? Então vamos ver só mais uma aqui. O vídeo, eu sei que o vídeo está ficando longo, mas é que eu queria mostrar para vocês e queria saber se seria útil para vocês ter um aplicativo desse mostrando ativos fora do radar que estão entrando em tendência de alta, tá? Então vamos ver se eu vou mostrar esse aqui, o último, o GPS, tá? Você vê que eu tenho 12 ativos aqui agora que o aplicativo está me dando, que ele está em tendência de alta no 4 horas, tá? Então vamos ver aqui o GPS, o que ele está me dando, o que ele está mostrando para a gente. GPS, USDT.P. GPS, perfeito, ó. Está no meu setup, você vê que o aplicativo está funcionando muito bem. EMAs alinhadas, 20, 50, 100, 200, ativo acima da EMA 20, tá? Então, é isso que eu quero que o aplicativo me dê. Ativos que estão fora do radar, enquanto o BTC continua essa tendência de queda, tem ativos em tendência de alta. Isso é muito interessante, né? Percebam que essas linhas azuis aqui, o GPS ele já tinha me dado alguns sinais de entrada quando eu estava fazendo teste no aplicativo e já marquei aqui. Então, muito possivelmente, né? GPS tem alvos muito acima aqui, tá? Então, uma próxima acumulação, quando eu digo acumulação, ele fazer uma linha de tendência de baixa, fazer um pullback em alguma média, já que ele fez o pullback aqui na EMA 50 do 4 horas, ele pode muito bem ir respeitando a EMA 20 e subindo, tá? Vamos ver aqui no diário, olha só que lindo.
no diário isso aqui é bonito, tá? Ele já rompeu a EMA 200 no diário, acumulou aqui acima, e a EMA 20 está vindo carregar o ativo. O que a gente tem que ter cuidado aqui? Na verdade, é nem cuidado. Isso aqui para mim já parece ser uma acumulação, tá? Quando ele romper isso aqui, ele vai vir pegar esses próximos alvos aqui em cima. Até onde ele vai? Não sei, tá? Isso aqui, esses alvos, eles são possibilidades, né? Então a gente tem que ir monitorando para ver. Você pode travar em algum alvo desse aqui, desde que seja na sua gestão de risco, 1 para 2, 1 para 3, 1 para 4, 1 para 5, e esperar o ativo ir. Se ele não for, você trava um stop positivo. Tá? Mas aqui para mim, do jeito que o ativo tá, ó, ele já vem acumulando acima das 50 no 4 horas. Quando ele fazer esse rompimentozinho aqui, muito provavelmente vai dar bom, tá? Então, caso ele rompa, eu colocaria um stop. Deixa eu tirar essa liquidez aqui, que já pegou a liquidez, não importa mais, tá? Então, quando ele romper, dá para a gente botar um stopzinho aqui. Você pode ser conservador e botar abaixo desse último fundo que ele fez aqui, tá? Na casa do 0,0009, tá? Então, eu colocaria um stop, por exemplo, aqui abaixo desse fundo, quase confluindo com a EMA 200 no 4 horas, que aí é melhor ainda, né? Porque se o ativo ele vem na EMA 200 do 4 horas, tá? E principalmente se ele perde, é porque a tendência enfraqueceu e ele vai demorar para recuperar, principalmente no 4 horas. Mas, vamos ver aqui, ó. Se ele rompe essa linha de tendência aqui, eu tenho uma entrada aqui, um stop de 34%. Vamos ver aonde ficaria um alvo bom para ele pegar pelo menos 1 para 1, né? Então, pelo menos seria nessa liquidez aqui em 46%, ou aqui em cima em 80%. Pode ir, inclusive ele pode ir mais, tá? Mas para ser conservador, eu manteria o stop aqui em 34%, tá? E aguardaria, no 4 horas são trades mais longos, às vezes ele acumula mais, mas a paciência às vezes compensa, tá? Às vezes é muito melhor que você fazer uma entrada numa hora ou no 15 minutos, que são trades mais curtos, mas tem mais ruído. Muito provavelmente quando ele romper isso aqui, pode dar muito bom, tá? Trade de 1 para 1, 1 para 2. Mas a minha intenção aqui era mostrar o aplicativo e o que ele está fazendo, tá? Então ele tem aqui mais 12, né? Quando fechar a vela de novo, 9 horas, no caso vai ser 1 hora da manhã, se não me engano, né? 21 mais 4, vai dar 1 hora da manhã. Ele vai me mostrar aqui se algum ativo fez pullback, se perdeu a EMA 200, e ele vai continuando me dando aqui essas entradas, tá bom? Então é isso, meus amigos. Eu queria saber de vocês. É interessante para vocês ter um aplicativo desses como trader, tá? O que vocês acham? Qual é o setup que vocês usam? Coloca aqui nos comentários qual é o setup que vocês usam, que quem sabe eu posso até fazer um aplicativo teste para vocês testarem se é interessante para vocês, dentro do setup de vocês, tá? Que o sistema, né, que o aplicativo avise para vocês a tendência que está iniciando, tá? Lembrando que quanto menor o tempo gráfico, mais ruído vai ter e mais sinal de alta ele vai dar. Então, eu me limitei aqui a fazer 1 hora e 4 horas. Estou melhorando esses aplicativos, tá bom? Você vê que eu já fiz aqui uma outra versão do 1 hora, e nessa versão aqui, eu não sei se dá para você ver, dá para ver o que ele está mostrando aqui, ó. Deixa eu ver se está dando aqui, se na gravação está mostrando, tá mostrando, legal. Então vamos voltar para cá. Olha só que interessante, ó. Esse programa aqui que eu estou testando, ele me mostra que, por exemplo, 20 horas o ativo LSK perdeu a tendência de alta numa hora. Nesse caso aqui eu programei quando que o ativo perde a tendência de alta. Quando ele fecha o gráfico abaixo da EMA 200 numa hora, tá? Então vamos ver esse aqui, ó, LSK USDT, tá? Vamos ver aqui, ó, LSK USDT.P na Bybit Futuros LSK. Eu tenho aqui aquele no caso, né? Esse aplicativo teste que eu fiz é no 1 hora. Então, ó, perfeito.
olha só que bacana, né? Que interessante, não sei se vocês vão perceber. As EMAs aqui, elas alinharam 20, 50, 100, 200. Então, aqui, nessa região aqui, tá? O aplicativo me deu nessa região aqui, o aplicativo me deu o aviso, olha, entrou em tendência, tá? E no caso, esse aplicativo, nessa versão, eu programei para que, caso ele fizesse pullback até a EMA 200, ele não perder a tendência de alta, tá? Então, como ele veio descendo aqui, como ele fechou vela abaixo da EMA 200, ó, ele engrenou aqui uma sacanagem, fuleiragem aqui, né? Ele fez que ia, voltou abaixo da EMA 200, tá? Então, o que o aplicativo me falou? Olha, a LSK perdeu a tendência de alta. Opa, se ela perdeu a tendência de alta, para mim não interessa mais. Então, eu clico aqui, eu fecho essa aba e ele tira dos ativos de tendência, tá? Então, agora, esse aplicativo aqui com a configuração, ele me deu 52 ativos em tendência de alta nesse momento, tá? Vamos ver aqui outra coisa que ele me alarmou, tá? Eu gosto porque ele tem como eu ficar monitorando isso aqui de hora em hora, não preciso ficar olhando, porque ele mesmo me avisa, ó. Morfo recuperou acima da EMA 20. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver um ativo que eu ainda não vi. Esse Morfo eu já vi. Vamos ver aqui esse ativo Some. Recuperou acima da EMA 20 numa hora. Ele me deu esse alerta aqui 8 horas da noite, tá? Há 1 hora e 36 minutos atrás. Vamos ver o que essa Some está fazendo. Some. Agora um exemplo ao contrário, né? Eu mostrei um ativo que perdeu a EMA 200, né? E agora ele está me mostrando um ativo que recuperou a EMA 20. Tá? É isso mesmo? Recuperou a EMA 20? Some, recuperou a EMA 20 8 horas. É isso mesmo, tá? Então, olha só. É claro que agora a gente já está no candle, né? 2 candles depois. Mas olha só, exatamente aqui, 8 horas, a Some tinha recuperado a EMA 20. Como eu falei, são ativos que eu fico monitorando, não são ativos que são entradas. Mas para mim, isso já é uma mão na roda. Aqui ele está sambando aqui, claramente essa tendência aqui está confusa, muitas agulhadas, médias muito entrelaçadas. Mas eu quero que vocês atentem para o alerta que o aplicativo me deu, tá? Esse aqui ainda está em fase de teste, tá? Vamos olhar, por exemplo, essa Xion aqui. Recuperou a EMA 20, às 8 horas também. A Xion, vamos ver, Xion USDT.P, Xion na Bybit. Olha só, interessante. A gente está falando das 8 horas, o candle atrás, tá? Então exatamente aqui, ó, ele está no meu setup de 1 hora, tá? As médias estão paralelas, 20, 50, 100, 200, tá? O ativo havia recuperado aqui às 8 horas a EMA 20. Então ele deu esse aviso para mim. Muito provavelmente daqui a 20 minutos, quando fechar o gráfico de 1 hora, se ele tiver aqui entre a EMA 20 e a EMA 50, esse mesmo aplicativo vai me mostrar também que ele perdeu a EMA 20, tá? Então reparem que eu não preciso ficar caçando. O próprio aplicativo ele me dá qual é o comportamento dos ativos, tá? E para encerrar o vídeo, que já está muito longo, eu já estou quase 40 minutos aqui, vamos botar aqui essa ZBT USDT. Nunca ouvi falar nessa moeda, mas ele falou que o ativo recuperou acima da EMA 20 às 8 horas. ZBT USDT, tá? ZBT USDT.P. Lembrando que eu fico procurando por acumulações acima da EMA 20 numa hora. Para mim são os melhores traders, tá? Exatamente aqui, médias confusas, tá? O ativo ele tá totalmente barata voa aqui, sem tendência. Só que quando o aplicativo deu o alerta, as médias estavam alinhadas e o ativo estava acima da EMA 20. Agora ele já perdeu a EMA 200, muito provavelmente na próxima hora ele já vai me dar o aviso aqui que ele perdeu.
mas isso para mim não é importante. O importante é que o aplicativo fica me avisando e dá para eu ficar acompanhando e eu escolho o melhor momento e o melhor ativo para entrar no trade, tá bom? Então é isso, meu povo. Eu vou ficando por aqui. Nos próximos dias eu vou gravar mais vídeos, a gente vai fazer mais análise desses ativos que entraram em tendência, tá? De alta. Por enquanto eu só configurei para tendência de alta numa hora e no 4 horas, tá bom? Claro que dá para fazer milhões de coisas com milhares de aplicativos, mas eu quero que você deixe aqui para mim qual é o setup que você usa e se esse aplicativo te ajudaria para tomar decisões no trade, tá bom? Então, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Valeu!